SOS Convida. Apoio Líder Interiores, Divinópolis. Olá, eu sou a Patrícia Borges e este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família dicas e orientações acerca da saúde e do bem-estar. O SOS Convida é realizado pela SOS do Câncer, Associação para a Prevenção e Combate ao Câncer Infantil e Adulto. Lembrando que a SOS do Câncer também atende crianças e adolescentes com síndromes raras. Hoje nós estamos recebendo aqui em nosso programa uma convidada muito especial, que é a nutricionista Mirlane Camargos. Boa tarde. A Mirlane, ela é pós-graduada em nutrição clínica, ela é oncológica, fitoterapia e esportiva. Hoje o nosso tema será sobre nutrição oncológica. Seja muito bem-vinda, Mirlane. Eu que agradeço, Patrícia, Agradeço também a todos que estão assistindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje. E assim, falar da oncologia para mim é falar de vida. É uma área que eu amo, que eu gosto de trabalhar muito e trazer para aqueles que estão passando, por alguma fase familiar ou com amigos, tirar algumas dúvidas, é bem prazeroso. Essa área é uma área que gera muitas dúvidas e também as pessoas precisam ter mais ciências do que se passa no dia a dia de cada paciente oncológico. Além de gerar muitas dúvidas, gera muitas dores, né, Mirlane? Bastante. Muitas dores. Então, quanto mais informação a pessoa tiver, melhor, Sim. né? E para começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse um pouco para o pessoal que está em casa, para as pessoas que estão nos assistindo, o que seria a nutrição oncológica, Mirlane? Bom, a nutrição em geral, ela abrange várias áreas, mas a nutrição oncológica, ela vem avisar a recuperação de um paciente. O que é isso? É um paciente que se encontra numa fase debilitada, que precisa de nutrientes especiais para a sua recuperação. A nutrição oncológica, ela gera bastante dúvidas em relação ao que comer, o que nutrir e também ao tratamento, que é um tratamento bem extenso, que a gente abrange cuidados especiais com esses pacientes. E a nutrição oncológica, ela vem cada dia mais crescendo. Não é qualquer profissional que está habilitado, tem que ter um cuidado muito especial com esses pacientes, porque são pacientes especiais e que precisam de recuperação. Entendi. E você falou sobre alimentação, que é muito importante. E o paciente com câncer, ele tem muita perda de apetite. Por que acontece isso, Mirlane? Bom, o paciente oncológico, a mudança do hábito alimentar dele, devido ao tratamento, gera bastante anorexia, perda do apetite. Com isso, o paciente vem enfrentar algumas consequências em relação à subnutrição, que às vezes ele acaba não conseguindo colocar a ingesta calórica suficiente. E com o tratamento, isso é comum acontecer, essa falta de apetite. Aí vem outras consequências em relação à perda de peso, a algumas situações a gente tem que entrar com a suplementação especial, e é comum mesmo nesse paciente oncológico. Aí a suplementação vai dar aquele aporte nutricional Sim. que ele precisa, E há uma diferença, porque, por exemplo, o paciente oncológico, ele tem uns que fazem a quimio, outros fazem a radioterapia. Esse aporte nutricional, esse atendimento nutricional, tem alguma diferença para o que faz a rádio e para aquele que faz quimioterapia? Bom, todo tratamento oncológico, tanto que venha passar pela radioterapia ou por a quimioterapia, ele é necessário a suplementação. Apesar de ter processo diferenciado, havendo a necessidade, a gente tem que restabelecer alguns critérios para que esse paciente consiga fazer o tratamento de forma eficácia e não
traga, né, consequências de interrupção, porque se o paciente não estiver bem nutrido, ele vai acabar não conseguindo seguir com o tratamento. A suplementação, ela se faz necessária para qualquer tipo de tratamento, tanto químio, havendo necessidade, né, e também a rádio, porque há alterações, né, no trato gastrointestinal, algumas consequências que só a alimentação via oral não é capaz de a gente conseguir atingir as necessidades desses pacientes. Não consegue suprir toda a parte que ele precisa. E tem alguma dica, por exemplo, o paciente vai iniciar agora uma quimioterapia. Ele pode passar, por exemplo, pela nutricionista para que ela possa indicar alguns alimentos que seriam melhores para ele, ou que, por exemplo, porque tem ali, na quimioterapia tem um efeito colateral de vômito, às vezes muitas aftas ali na boca, né, do paciente. Tem algum alimento que você indicaria, ou que você diria esse não é recomendado? A avaliação nutricional, ela é importantíssima, e está mais na fase inicial do tratamento. Imagina-se o quê? É uma forma preventiva, porque a gente vai avaliar o paciente, qual que é a área que a gente vai estar trabalhando, né, a comorbidade que ele apresenta, para a gente saber nutrir. Eu falo que qualquer que seja, não só durante o tratamento, né, mas no início a gente já tem uma grande oportunidade de já conhecer, estabelecer alguns critérios de, né, perda de peso que pode ocorrer devido ao tratamento. A nutrição, ela se faz necessária para a gente poder já trabalhar a desnutrição, que é comum nos pacientes oncológicos. Né? Então, desde o primeiro momento, é bem importante que ele tenha esse acompanhamento nutricional. Sim. Porque acontece muito do paciente ter o acompanhamento nutricional, às vezes no último dia de internação, ou quando ele já está muito debilitado, né? Então, essa questão da prevenção é mais importante, né? Patrícia, é uma coisa que, igual eu trabalho no setor oncológico já há anos, e assim, a equipe tem que estar bem preparada. A minha equipe, eu falo que eu fico bem tranquila, porque é encaminhado desde o início. Chegou o paciente, a gente já acolhe, já faz toda a distribuição, não só eu como nutricionista, vem a parte psicológica, a fonoaudióloga, a odontologia. Por quê? Para a gente estar preparando esse paciente para o restante do tratamento. Porque fica mais fácil para não ocorrer algumas intercorrências. Isso é importante. É muito importante ser bem no início. E existe, por exemplo, para cada paciente é um suplemento diferente ou é o mesmo suplemento para todos? Não, cada caso é um caso. A gente tem dentro da oncologia pacientes não somente com câncer, mas também com outras comorbidades associadas ao diabetes, também a parte renal. E assim, esses suplementos, cada um é específico. Às vezes gera alguma intolerância, né, em alguns casos específicos. A gente tem que trabalhar sobre, né, a suplementação que é composta, né, para atender as necessidades nutricionais desses pacientes, e também em relação à questão da gente nutrir. Porque cada caso, às vezes, né, eu preciso voltar a citar um exemplo, uma nutrição que é hipercalórica, normocalórica, assim, dependendo do estágio que esteja a doença, que é rica mais, né, em proteínas, em algumas outras vitaminas e minerais, e vai depender muito, igual eu citei um paciente que é diabético, que tem restrição à sacarose, alguma disfunção intestinal no trato gastrointestinal. Isso é importante, a gente escolher o suplemento certo, porque se a gente não saber trabalhar essa questão do suplemento, a gente pode vir ter várias consequências. Pode prejudicar o paciente. Pode muito, muito mesmo. A atenção com a alimentação desse paciente que necessita de suporte calórico tem que ser bem cautelosa. E Mirlane, por exemplo, para você escolher qual o suplemento é melhor para ele, provavelmente deve ter uma entrevista, uma consulta. Sim. E você pede algum exame laboratorial também?
Olha, para ver essa questão renal, essa questão de diabetes. Quando o paciente chega até mim, ele já passou pela avaliação médica do oncologista, que já faz toda essa ressalva de exames. Eu já tenho o controle, né, do que eu preciso. Caso necessito, eu discuto com a equipe médica para a gente avaliar. Mas ele já chega já com todos os dados que eu preciso e assim eu já tenho um parecer melhor para trabalhar com ele e é necessário. E é mais rápido, otimiza bastante. Sim. E aí ele começa a tomar a suplementação com antecedência e isso facilita no tratamento, né? E os pacientes que você atendeu, que passaram pelo câncer e que superaram, graças a Deus, eles tem algum caso que a pessoa precisa continuar com a suplementação permanentemente? Olha, eu já vi, eu falo que nessa caminhada aí na área da oncologia, eu vi tantos casos que eu não posso nem falar que a gente emociona, porque teve casos que eu falava assim, nossa, agora não vai estar mais certo, mas assim, era pacientes totalmente caquéticos, desnutridos, que recuperaram, pacientes com sonda, com gastro, e que necessitavam muito do aporte da suplementação e que se recuperaram e hoje não precisam. Mas alguns casos já, né, diferenciado, e qual eu falei, cada caso é um caso, o paciente não precisa mais. Mas a gente, em termos de prevenção, a gente sempre coloca, né, uma suplementação. A suplementação ajuda bastante na área nutricional para que a gente proteja o paciente de algum risco futuro. É importante a gente ter consideração em relação a isso. Ter essa atenção. E tem algum suplemento que, além dele ajudar nessa questão calórica, ele ajuda na cicatrização também de alguma ferida que o paciente tem? Sim, o mercado hoje nos oferece a indústria, né, alimentícia da área nutricional nos fornece todo esse aporte, não só na parte de cicatrização, de outras necessidades que o paciente precisa, mas tem suplementos específicos para essa área. Para essa área. Igual eu falei, a gente vai avaliar qual é a causa e a necessidade para estar aplicando esse tipo de suplemento. Qual o melhor suplemento para cada um, né? E Mirlana, eu gostaria de pedir para você deixar para quem está nos assistindo alguma dica. Às vezes tem algum paciente em casa, algum familiar que está com dificuldade de alimentação, ou, por exemplo, está com gosto ruim na boca, não consegue tomar água, alguma coisa assim. Se você pode dar alguma dica, deixar algum recado? Sim, a primeira coisa que eu sempre peço é que a gente, assim, nós profissionais dentro da área oncológica, tenha conhecimento desse trabalho que é a nutrição, porque às vezes a família ela se empenha muito em cuidados e às vezes o paciente infelizmente não tolera. Há diversos alimentos que a gente pode estar trabalhando de forma específica, né? Mas em relação a alimentos antioxidantes para combater os radicais livres, que são as células danosas, né, que o câncer, né, gera. E cada alimento que a gente colocar vai depender da tolerância e do tipo de tratamento a ser seguido. Se eu for falar, a gente vai abranger, mas qualquer dúvida, eu vou deixar aqui o meu telefone, vou estar à disposição do SOS a partir de hoje. Pode me perguntar, eu faço muito trabalho voluntário, fique à vontade, eu vou estar à disposição. E também em relação a alguma dúvida que algum familiar queira discutir, que às vezes, né, eu não consigo explicar tudo aqui, mas existem muitas maneiras para trabalhar esse paciente, muito cuidadosamente, porque a gente tem hoje... A área da nutrição oncológica tem muitas alternativas para pacientes, às vezes, né, com baixo e com alto custo, porque a gente sabe o quanto que está difícil a situação. Sim. A gente tem familiares que me chegam, né, no consultório, às vezes, procurando ajuda, e às vezes, né, me relatam um amigo, alguém, e a gente vai ver as condições e saber trabalhá-las, né, conforme a gente consegue
cheque para esse paciente para recuperação. Conforme a necessidade Sim. dele. Mirlane, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer muito. recebê-la. Gratidão. Obrigada. Eu que agradeço. E para você que está em casa, eu deixo meu abraço também. E se você ficou com dúvida a respeito do nosso tema de hoje com a Mirlane, deixe nos comentários do vídeo. Se você tem uma sugestão de profissional ou de tema para a SOS trazer ao programa, não deixe de comentar. Até o próximo programa.